Aí. Então, falando, né, do deslocamento da oferta e da procura. Então, como a gente comentou, as condições meteorológicas desfavoráveis, né, um problema no clima, no tempo, aumento ou diminuição das chuvas, fazem reduzir, por exemplo, o montante de trigo que os agricultores oferecem para cada nível de preço. Tá? Então, o que vai acontecer com essa curva aqui? Tá? Ela vai se deslocar, tá? Então, eu tive chuva, tá? Eu tenho uma determinada quantidade aqui, tá? Aqui a curva da demanda e da oferta, tá? Então, como eu tive uma diminuição por conta da chuva, tá? Eu tive uma quantidade, tá? Que a quantidade, ela reduziu, tá? E aí, o que vai acontecer, tá? A curva da oferta, ela se deslocou, tá? Porque eu tive uma diminuição de produção de trigo, eu tive menos trigo no mercado para oferecer, tá? Só que a procura pelo trigo, ela se manteve, né? O pãozinho, o bolo que usa o trigo, ela se manteve, ela não teve diminuição, tá? E aí, quando isso acontece, a gente vai ter uma situação de escassez. Porque vamos supor que eu tenho uma procura de 1 tonelada de trigo por dia, tá? Aí essa produção caiu pela metade. A produção, né, caiu para meia tonelada de trigo por dia. Mas a procura de 1 tonelada se mantém, tá? E o que vai acontecer? A gente vai ter escassez. Eu tenho uma procura de 1 tonelada e tenho uma oferta de meia tonelada. Então vai ter escassez, tá? Para tendo escassez, a única forma de você resolver a escassez é duas. Ou você tenta produzir mais, o que não é possível, porque não tem como, você não produz trigo de um dia para o outro, né? E não vai ter chuva de uma hora para outra. E a forma de você equilibrar isso é aumentando o preço para ter o equilíbrio. Então, se você tem uma produção de trigo menor, mas a procura se mantém por conta do preço, o que você faz? Você aumenta o preço, e aumentando o preço, você acaba forçando a redução da procura. Tá? Então, mas a procura, mesmo com o aumento do preço, continuou, aumenta mais. Mas a procura ainda assim continuou, aumenta mais. Tá? Então, isso é o que vai acontecer com o mercado, ele vai aumentando, 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 até ter o equilíbrio, tá? O céu é o limite, até que se tenha um novo equilíbrio, tá? Entre preço e oferta. E isso vai acontecer porque as pessoas que têm a renda menor, elas vão deixar de comprar. Então a pessoa não vai pagar R$ 2 num pão, porque esses R$ 2 ela comprava pão para a semana inteira. Então ela vai deixar de consumir o pão, né? A pessoa que é mais pobre, que tem uma renda menor, e somente aquelas que têm uma renda maior vão conseguir comprar esse pão, tá? Então o preço vai equilibrar para adequar por conta da oferta que foi ocasionada por uma situação de escassez, tá? E você só tem escassez quando tem procura, tá? Então, o que aconteceria se a procura também diminuísse? O preço ia se manter, porque ele ia se manter em equilíbrio, tá? Se a quantidade produzida diminuísse e a procura também diminuísse, tá? Você não teria problema com o preço, porque ele permaneceria equilibrado. Agora, como o trigo e alguns produtos são de consumo constante, consumo rotineiro, isso faz com que você tenha a situação de escassez. E é a escassez que acaba alterando os preços. Por isso que o objeto de estudo da economia é a escassez. Tá? Então, um outro exemplo aqui. Suponha que existe um aumento acentuado dos rendimentos das pessoas e que se reflete no aumento de consumo de trigo. Né? Então, aqui, perdão, é o contrário. As pessoas melhoraram a sua renda, e aí elas passaram, aquela pessoa que antes não podia pagar aquele preço, agora pode pagar, né? Então vai acontecer o seguinte, né? Vai aumentar a procura, tá? A curva da procura, né, desse produto vai aumentar, tá? Então as pessoas vão querer consumir mais quantidade, tá? E a procura vai aumentar. E aí o que vai acontecer? Tá? Para a gente ter, né, a curva da procura vai se deslocar e da oferta vai se manter. Né? Para você ter esse equilíbrio,
né, você só consegue ter esse equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio aqui, se você fazer o quê? Aumentar o preço, tá? Se você aumentar o preço desse produto. Então, se a economia melhorar e as pessoas melhorarem a sua renda, elas vão aumentar o consumo desse produto. E aumentando o consumo, vai ter o quê? Escassez, tá? Então, o preço, ele tende a aumentar até que você tenha um novo ponto de equilíbrio, tá? E agora, não porque está sendo ofertado a menos, porque eu também não tenho como produzir a mais, mas porque as pessoas melhoraram a sua condição, as pessoas passaram a ter renda, e por isso houve um aumento na procura desses produtos, e aí, para que você tenha o equilíbrio, você tem que aumentar o preço para equilibrar, tá? Então, o pobre se lasca de qualquer jeito, tá? Mesmo quando tem uma melhoria dos preços, tá? Ele acaba sendo prejudicado. Tanto que, se vocês notarem, né, por conta da pandemia, o preço de uma compra de mercado ela aumentou significativamente. Eu posso afirmar para vocês que no mínimo 10 a 15% aumentou, tá? Por quê? Porque as empresas passaram a ter uma demanda um pouco maior, né, por conta do auxílio emergencial, as pessoas passaram a ter o dinheiro para comprar o que talvez antes não tinha, tá? E passaram a demandar principalmente o consumo básico dos produtos básicos, da cesta básica e tal. Esses produtos foram os que tiveram maior aumento. Professor, professor, eu acho que o seu áudio tá bloqueado aí, tá desligado Perdão, obrigado, agora. bloqueou sem Por querer aqui, nada. tá? Então deixa eu só refazer minha fala aqui. Não, foi eu que apertei sem querer aqui. Eu apertei para tossir, para não ficar tossindo para vocês aqui, e acabei esquecendo de voltar. Então deixa eu refazer minha fala. Então o preço de alguns produtos, por exemplo, como o leite, óleo, açúcar, arroz, eles acabaram subindo nessa pandemia em razão de dois fatores. O primeiro, que por conta do auxílio emergencial, que acabou colocando mais dinheiro no mercado e acabou aumentando o rendimento das famílias, né? Então, aumentou a procura por esses produtos que antes era um pouco mais restrito, né? E isso teve que ser necessário, porque senão a economia ia regredir muito, tá? E também acabou tendo um problema com as empresas, com quem produz, porque o fato de você ter, por conta de lockdown, ter que fechar a fábrica, o fato de você ter que, né, manter os salários sem ter, às vezes, o processo produtivo, custo de transporte, custo logístico, né? E isso fez com que o custo de produção aumentasse e refletisse também para o consumidor. Então, nesse caso, teve um deslocamento da curva da procura, né? E também teve um deslocamento da curva da oferta. Tá? Da procura aumentou e da oferta manteve em alguns casos ou até mesmo diminuiu. Então, sempre que há situação que gera escassez, tá? Isso é importante lembrar, que os preços só vão se alterar se de fato tiver escassez. Se não tiver escassez, os preços tendem a não se alterar. Tá? Então, sempre que tiver a situação de escassez, vai haver mudança na curva por conta do ponto de equilíbrio para que ele se ajuste. Então, citando um exemplo aqui, por exemplo, do panetone, que é um produto sazonal, né? Então, o panetone, ele normalmente é lançado no mercado com um preço um pouco mais alto, um pouco mais elevado, né? Porque é novidade, está chegando aqui esse ano, está começando, né? E ele tende a ir sempre diminuindo de preço, porque quanto mais próximo do Natal, né? É um produto que vende mais assim no Natal, né? E que é muito difícil de ser vendido após o Natal, né? No mês de janeiro, assim, as pessoas quase não compram se mantiver o preço. Então a tendência é que o preço dele vá diminuindo depois do Natal, porque senão vai ficar parado em estoque e ninguém vai querer comprar isso depois do Natal, tá? Então, esse deslocamento, né,
do preço, ele é necessário para resolver a escassez. Então, quando eu falo que as pessoas de baixa renda, as pessoas mais pobres, são prejudicadas por isso, é nesse sentido. Então, se tem um problema externo que afeta a produção, o preço aumenta e a pessoa de baixa renda acaba não conseguindo comprar. Se mesmo na pandemia o governo auxilia, dá o dinheiro para essa pessoa, né, o preço vai aumentar porque as pessoas vão começar a aumentar a procura. E a não ser que as fábricas dessem conta de atender toda essa demanda, o preço vai também aumentar. Tá? O preço só não aumentou mais porque só não, assim, dobrou ou triplicou de valor, porque as empresas também se adequaram, elas também entenderam que o auxílio emergencial colocaria o dinheiro para circular no mercado, e elas acabaram aumentando a produção, aumentando a produtividade aos poucos, para atender esse consumo extra vindo do auxílio emergencial. Ao mesmo tempo que as empresas se programam, quando o auxílio estiver acabando, né, elas devem reduzir um pouco a produção para equilibrar o mercado. Então, o que acontece quando produtores e consumidores se encontram? Tá? As forças da oferta e da procura, elas operam através do mercado para produzir um equilíbrio de preço e quantidade, que é o que a gente chama de equilíbrio de mercado. É o pontinho que cruza as duas curvas, da oferta e da demanda. Tá? Então, o que acontece quando o preço de mercado é P1, né, que é essa situação aqui, né? A gente vai ter escassez, né? A gente tem uma oferta, uma demanda maior e uma oferta menor. Então, a gente tem a situação de escassez. Tá? Para resolver a escassez, eu tenho que aumentar o preço, né? Então, o que acontece quando o preço é P2, quando o preço está elevado? Tá? Eu tenho um excedente de produção. Então, quando o preço está elevado, eu tenho um excedente, produzia mais do que eu esperava produzir, né? Produzia mais do que eu esperava vender, e com isso eu tenho que baixar meu preço, tá? Para que eu tenha um equilíbrio de mercado. Então, deixa eu só explicar novamente aqui para não ter dúvida, tá? Então, quando eu tenho um preço, tá, que é mais baixo do que a minha própria procura, o jeito de eu equilibrar é aumentando o preço para resolver o problema da escassez, tá? Quando eu tenho um preço que está muito alto, eu tenho uma pouca procura, tá? Eu tenho que abaixar meu preço, tá? Para que as pessoas passem a consumir mais e com isso eu resolver meu problema de excedente de produção. Então, quando eu tenho essa parte de baixo aqui do gráfico, tá? Que eu tenho um preço mais baixo, uma procura maior, eu tenho a situação de escassez. Quando eu tenho aqui em cima um preço mais elevado e uma procura menor, eu tenho excedente de produção. Tá? Então, o equilíbrio de mercado ele vai ocorrer no preço quando a quantidade procurada é igual à quantidade oferecida. Então, no mercado de concorrência, no mercado concorrencial, esse equilíbrio vai resultar da intersecção, ou seja, do cruzamento das duas curvas de oferta, das duas curvas de oferta e da procura. E nele não tem a tendência do preço descer ou subir, porque ele já está em equilíbrio, a não ser que haja alguma mudança do fator de produção ou da procura desse produto. Então, o preço de equilíbrio é também chamado de preço de fecho de mercado. Isso significa que todas as ordens de compra foram satisfeitas e a produção toda foi vendida, né? Ou seja, fecharam-se as posições de compra e venda. Então, por isso que o panetone, né? Se você tem panetone para ser vendido depois do Natal, né? Esse panetone, em tese, se você focou a venda até o Natal e depois do Natal você tem panetone, você teve um excedente de produção. Para resolver esse excedente de produção, você só consegue resolver baixando o preço. Você não vai conseguir, por mais que você faça uma propaganda muito bem feita, você não vai conseguir convencer os consumidores de que ele precisa comprar um panetone naquele valor que para o consumidor está caro. E o próprio consumidor espera que haja essa baixa no preço, justamente porque isso é cultural, isso acontece já há vários anos. Então, a forma de você equilibrar a oferta e a demanda é sempre o preço, tá? Então, nesse gráfico aqui está um pouquinho mais detalhado, né? Então, quando eu tenho a questão, né, de excesso de produção, é toda essa área aqui, tá? Que está
pintadinha. Então, para eu resolver o problema de excesso de produção, é abaixando o preço, tá? Para que eu tenha um ponto de equilíbrio. E quando eu tenho a situação de escassez, que é essa variação aqui, essa área aqui, tá? Para eu resolver o problema de escassez, eu tenho que aumentar o preço no meu ponto de equilíbrio, tá? Então, aqui eu tenho esse gráfico, por exemplo, que mostra um preço por caixa, eu tenho a quantidade procurada desse produto e eu tenho a quantidade oferecida desse produto. Então, num preço, por exemplo, aqui está em euro, tá? De 5 euros desse determinado produto, eu tenho uma quantidade procurada de 9 e eu tenho uma quantidade oferecida de 18. Qual que é a situação de mercado? Eu tenho um excedente, tá? Eu tenho 9 pessoas procurando e tenho 18 caixas fabricadas, tá? Então, eu vou ter que baixar o preço, tá? Para poder resolver esse problema. Aí eu baixei o preço para 4 euros. Opa, a quantidade procurada aumentou. Por 4 eu tenho já 10 pessoas que querem comprar esse produto, tá? Tá aqui. Eu diminuí um pouquinho minha produção para ajustar, que foi 16, tá? Mas ainda assim eu tenho um excedente de produção, então eu tenho que descer mais o preço. Pronto, desci o preço para 3 euros. 3 euros aumentou a quantidade para 12 pessoas interessadas em comprar. Eu baixei a minha produção também para 12. Eu tenho um ponto de equilíbrio, tá? Porque eu tenho 3 euros o preço ideal, produzi 12, vendi 12. É a situação ideal de mercado, tá? Aí eu resolvi baixar para 2 euros esse produto. Eu tive a procura aumentou mais ainda. Tive 15 pessoas procurando. A minha produção só foi de 7, eu tive um problema de produção. Eu tive uma situação aqui de escassez, porque eu tenho 7 produzido e 15 procurado. Para eu equilibrar, eu tenho que subir o preço, tá? E aí, se o preço for de 1, aí todo mundo vai querer, 20 pessoas vão querer. Eu não vou ter condição de atender, para mim não me interessa vender por 1, tá? Eu vou ter escassez e, obviamente, isso vai gerar o aumento do preço, tá? Então, acho que alguém habilitou o áudio aí, queria fazer alguma pergunta? Tá? Qualquer coisa pode habilitar aí que eu sigo, tá? Então, percebam que o preço, ele vai ser influenciador, né, para as pessoas comprarem, vai ser influenciador também para as pessoas, para os empresários produzirem, tá? Então, é nesse equilíbrio, né, o preço é o fator determinante, tá? Para fazer o equilíbrio de mercado. Então, por isso que nem sempre um preço alto significa escassez, tá? Porque às vezes pode ser um fator sazonal, às vezes pode ser por conta de uma empresa que o próprio empresário que está revendendo esse produto está aproveitando da situação, tá? Mas geralmente um preço mais elevado ele significa escassez, mas a gente não pode dizer que sempre, sempre, sempre vai ser escassez, tá? E um dos maiores exemplos que utilizam essa condição é a lei da oferta e da procura na formação dos preços de mercado. Sem essa condição, vários outros fatores são considerados como constante, né, como a alteração da procura de um bem, quando variam os rendimentos dos consumidores, ou da oferta, quando se altera as receitas das empresas. Então, isso que a gente chama, essa lei da oferta e da procura, ela, que gera essas curvas e esse gráfico, ele é conhecido como ceteris paribus, tá? Ou a condição ceteris paribus para que isso ocorra, tá? Que é o modelo de concorrência perfeita, é o modelo em que é vantajoso para quem produz e é vantajoso para quem consome, que é o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Então, a gente precisa considerar as alterações simples, né, no preço de mercado através da oferta e da procura, como, por exemplo, se a oferta de um produto ou serviço aumenta, o preço de mercado vai reduzir, tá? Se você oferta um produto ou serviço, tá? Tende a reduzir porque você tem mais produtos no mercado, tá? E você passa a ter mais concorrência em cima desse produto para poder escoar a produção, tá? Se a oferta de um produto ou serviço diminui, o preço de mercado aumenta, tá? Porque você tem menos, você vai ter a situação de escassez, né? E na primeira situação que eu exemplifiquei aqui, você tem um excedente.
Nessa segunda aqui, que é desse azulzinho, você tem uma situação de escassez, tá? Se a procura por um produto ou serviço aumenta, o preço do mercado também aumenta, porque isso aqui vai gerar uma situação também de escassez, tá? E se a procura por um produto ou serviço diminui, o preço de mercado também diminui, porque vai gerar excedente, tá? Então, o excedente vai fazer o preço diminuir e a escassez vai fazer o preço aumentar, tá? Então, algumas questões para a gente discutir aqui, né? O que poderia aumentar a procura de hambúrgueres? Né? O que faria aumentar a oferta? Qual seria a consequência do aparecimento de pizzas congeladas a baixo preço no equilíbrio do mercado nos hambúrgueres? Né? E os salários dos jovens que trabalham, por exemplo, no McDonald's? Então, o que poderia aumentar, por exemplo, a procura de hambúrgueres? Hambúrgueres, no caso, fast food. Tá? As pessoas trabalhando mais fora de casa, as pessoas cozinhando menos em casa, você trabalhar longe do seu local de residência, tá? Isso faria com que você tivesse um aumento, né, da produção de fast food, do consumo de comidas fast food, tá? E o que faria aumentar, por exemplo, essa oferta, né? Uma mudança de cultura, uma mudança de hábito, uma mudança de trabalho, tá? E o fato, por exemplo, de aparecer no mercado pizza congelada com baixo preço, vai afetar provavelmente o consumo de hambúrguer, né? Ainda mais se, sei lá, no local de trabalho, na sua casa, você for substituir uma janta, um almoço por isso, tá? Então, pegando um exemplo aqui, a Sadia, a Seara, no começo dos anos 2000, elas perceberam que antigamente, nos anos 90, as pessoas moravam, pai, mãe, filho, morava mais tempo, assim, junto, né? As pessoas tinham menos independência como tem hoje, tá? E isso fazia com que as pessoas comessem mais em casa, almoçassem mais em casa, enfim. Com a mudança social, com o crescimento econômico, isso fez com que as pessoas ficassem um pouco mais independentes, que as famílias diminuíssem o tamanho delas. Então, eu cresci numa casa com 5 pessoas, era eu, 2 irmãos, meu pai e minha mãe. Hoje, eu estou numa casa sozinho, que é a minha esposa. Meu pai faleceu, minha mãe mora sozinho, cada um dos meus irmãos mora sozinho, né? Então, isso faz com que cozinhar para 5 pessoas fosse mais vantajoso cozinhar em casa. Cozinhar para 1 ou 2 pessoas já não compensa tanto, às vezes compensa eu comprar comida pronta, né? Então, esse hábito, a mudança de hábito das pessoas fez com que isso influenciasse numa demanda maior por pratos prontos, pratos pré-fabricados, pratos no baixo custo, tá? Então, por isso que aumentou, por exemplo, a linha de pizza congelada, de lasanha congelada, de pratos semi-prontos, né, congelados, porque as pessoas estavam cozinhando menos em casa, ou quando cozinhava, queria uma coisa mais rápida, mais objetiva, tá? Então, por exemplo, e o fato de você aumentar a demanda, por exemplo, por fast food, faz com que você tenha que contratar mais pessoas, né? Ou aumentar o salário de quem trabalha lá, porque o trabalho, consequentemente, vai aumentar. Você não contrata mais mão de obra, mas você acaba aumentando o salário, porque o trabalho vai ser muito maior, tá? Isso em teoria, não necessariamente isso aplica na prática, tá? Então, por exemplo, aqui tem um exercíciozinho para a gente fazer agora rapidinho, né? Então, o que acontece, né? Um aumento na procura, por exemplo, de álcool em gel no mês de março, aumenta o preço e aumenta a quantidade procurada, tá? Então, quando a gente teve essa situação, né, da pandemia, a gente teve isso aqui, né? Quando a redução na procura, ela reduz, tá? Quando tem uma redução na procura, ela também reduz o preço e reduz a quantidade procurada. Por exemplo, o álcool em gel em julho. As pessoas procuraram menos o álcool em gel, tá? Teve uma certa redução de preço, né? E, em consequência disso, a quantidade procurada também acabou diminuindo. Quando tem um aumento na oferta de um produto, tá? Ele reduz o preço e aumenta a quantidade procurada, tá? Como, por exemplo, uma queima de estoque ou uma Black Friday, tá?
quando você tem, né, uma redução de preço e um aumento da oferta, tá? Acaba aumentando a quantidade procurada. Então, né, numa situação de Black Friday, você tem uma diminuição do preço justamente para incentivar a venda, para fazer com que as pessoas comprem mais. Tá? E por último, aí, uma redução na oferta aumenta o preço, tá? E reduz a quantidade procurada, né? Como o exemplo que a gente deu, o exemplo do feijão na entre safra, ou quando acontece lá o problema com o feijão, quando você tem um ano de muita seca, enfim, tá? Então, com isso eu finalizo aqui a parte teórica dessa aula, tá? Quero ver aqui se ficou alguma dúvida. É muito comum vocês estarem Professor, confuso, tá? Porque é um pouquinho difícil de entender essa questão da oferta e da demanda, tá? Diga, Maviana. deixa eu só fazer uma pergunta. Nesse mês que nós estamos agora, o mês de agosto, Aham. mesmo com a injeção na economia que o governo fez em relação ao auxílio emergencial, eu acredito que a procura de suprimentos básicos do brasileiro, arroz, feijão, açúcar, não diminuiu por conta dessa questão do auxílio emergencial. Pelo contrário, eu acredito que possa até ter aumentado em virtude do pânico das pessoas de querer estocar alimento em casa. E Isso. ainda assim, esses produtos básicos tiveram um aumento considerável de valor. E como que a gente pode entender isso, então, nessas escalas e nessa questão da curva que o senhor explicou? Exatamente, Maviane. O aumento se deu por duas questões. Acabou aumentando o consumo desses produtos, porque antes, por exemplo, eu conheço várias pessoas que eram autônomas e que elas raramente conseguiam tirar um salário mínimo por mês, tá? E por conta da pandemia, a renda delas diminuiu. Mas ainda assim ela tinha uma renda pequena. Por exemplo, vamos supor que ela tirasse R$ 1.000 por mês, né? Com a pandemia caiu para R$ 700 por aí, só que ela tem 700 mais 600 do auxílio. Então ela foi para 1.300, então ela teve um aumento da renda dela, tá? E com esses 1.300, o que antes ela não comprava muito arroz, muito feijão, ou regrava um pouquinho disso, ela passou a comprar. Esse foi um ponto, tá? Outra questão é que esses produtos básicos ou de alimentação básica, eu mesmo eu comia mais fora de casa do que dentro de casa. Com o lockdown, com a questão do fechamento, né, do comércio, com a questão do teletrabalho, eu passei a ficar muito mais em casa. Então eu passei a quase não pedir comida fora, passei a não comer mais na rua, eu passei a comer mais em casa, que isso aconteceu com muitas pessoas. Eu conheço várias e várias pessoas que antes não almoçavam ou jantavam em casa, porque eu optava por jantar próximo do trabalho ali, né? E com isso elas acabaram comprando e consumindo mais dentro de casa. E outro fator também que associou isso é que as pessoas acabaram também comprando e estocando, né? Muitas com medo de faltar e tal. E também as fábricas, por conta desse fechamento, por causa de coronavírus, por causa de outras questões, elas passaram a ter um custo mais elevado de produção, né? Então, elas tiveram que pagar salário sem ter produção, né, para não ter que demitir. Elas passaram a ter que pagar um pouco mais alto no frete, passaram a ter que pagar um pouco mais alto no insumo para comprar. Então, né, a fábrica repassou esse custo também para o consumidor. Então, esse aumento meio que generalizado de preço foi uma junção de vários fatores. E, assim, o fato do auxílio emergencial tá sendo pago aí com quase 30, 40 milhões de pessoas, se esse auxílio não tivesse sendo pago, essas pessoas não comprariam muitas vezes o arroz ou feijão, porque teriam a renda altamente comprometida por conta da pandemia. Então, alguns que já viviam em situação de vulnerabilidade, de miséria, eles já não compravam mesmo. Aí agora, com o auxílio, eles passaram a poder comprar. Então, você teve mais pessoas conseguindo comprar. E assim, o fato do governo injetar o dinheiro diretamente na economia, se a gente tivesse com a economia estabilizada, seria muito ruim, porque você teria uma inflação muito alta, uma procura muito alta, os preços subiriam muito, tá? E aí sim o dinheiro teria a perda do valor dele, o dinheiro seria desvalorizado. Tá? Só que por conta dessa economia que estava tendo deflação, ou seja, que não estava tendo consumo,
o governo teve que injetar esse dinheiro para que aumentasse o consumo, para que ele incentivasse o consumo, né? E, infelizmente, o aumento do consumo, ele acaba vindo, por conta da escassez, né? Ele acaba vindo junto com o aumento de preço. Tá? Então, esse é o fator que ocorre, que está ocorrendo, na verdade, hoje, que a gente tem vivenciado. Tá? Então, enquanto você tem, por exemplo, o combustível com uma redução de preço, porque as pessoas não estão usando tanto veículo, não estão consumindo tanto combustível, não tanto quanto antes da pandemia, você tem um aumento dos produtos alimentícios, porque as pessoas têm ficado mais em casa, têm consumido, né, têm cozinhado mais em casa, né, até porque tinha restaurante fechado e tal, então isso forçou essa questão, tá? Mais alguma outra dúvida, pessoal? E aí eu recomendo também vocês assistirem aqueles outros 2 vídeos que eu postei sobre esse assunto lá na unidade 3, tá? Porque é a mesma explicação, só que é explicado com outros exemplos por outros professores. E eu falo assim, talvez você tendo 2, 3 pessoas explicando esse mesmo assunto de forma diferente, ajuda a compreender um pouco melhor esse comportamento da curva da oferta e da demanda, tá? Então, assim, para você compreender mesmo de fato é assistindo essas aulas, tá? Para poder entender bem legalzinho como que isso funciona, certo? Acho que mais alguém ia perguntar, acho que alguém abriu aí o microfone. Mano, professor. Oi, Jéssica, depois eu passo pro Lucas aqui. O professor pode deixar aí, porque a minha filha aqui tá fazendo a bagunça aqui. Eu acho que não vai dar de perguntar, não. Não, tranquilo, qualquer coisa pode mandar no WhatsApp aqui também que eu respondo, tá? Lucas? Professor, pela lógica capitalista que a gente vive, esse excedente não necessariamente pode afirmar que o preço vai diminuir, né? Porque tem alguns produtos que a gente percebe que, mesmo que tenha o excedente, o valor deles são muito altos. Geralmente produtos naturais, de origem orgânica. Por que se dá isso? É o seguinte, eu estou tentando procurar aqui uma reportagem que eu vi do Walmart. Me dá 2 minutinhos aqui só para eu localizar ela aqui. E vai explicar certinho para você entender. Quer ver? Se eu não me engano, vou pegar aqui. Eu não estou encontrando aqui agora, mas depois eu compartilho com vocês. Se eu não me engano, acho que foi o Walmart ou o Pão de Açúcar, uma rede grande dessas de varejistas. Eles optaram por destruir vários produtos, né? Por exemplo, produtos bons, novos, zeros, que não foram vendidos, tá? Eles optaram por destruir do que doar isso para alguma empresa, para alguma entidade, enfim, né? Isso por quê? Né? Eles destruírem, eles lançam isso como prejuízo e recupera, isso abate do imposto que eles têm a pagar. Se eles doam esses produtos, eles acabam tendo que pagar o imposto, porque o governo fala assim, você quer fazer caridade, você faz, mas o imposto você vai me pagar, tá? Então, tem muitas empresas, principalmente essas grandes empresas que são detentoras de grandes vendas ou de grandes processos produtivos, eles optam para não ter que abaixar, para não desvalorizar o produto deles, eles optam justamente por fazer descarte, por fazer com que esse produto suma do mercado, para que o preço desse produto não diminua e não desvalorize, tá? Porque ele fala assim, eu prefiro perder 10 unidades e manter o preço estável, do que eu tentar vender essas 10 unidades, depois ter que baixar o preço e não conseguir subir o preço de novo, tá? Isso acontece quando a gente tem situações de monopólio ou oligopólio, que você tem grandes grupos combinando preços, combinando fatores produtivos entre eles. Tá? E aí é onde o governo deveria entrar para regulamentar, para regular, para que isso não acontecesse de maneira frequente. Entendido, Lucas? Ou ainda ficou alguma dúvida? Não, entendi. Obrigado, viu? Eu estou procurando aqui uma notícia que saiu, mas eu não estou encontrando.
Eu não lembro se foi o Walmart. Deixa eu procurar aqui rapidinho que eu mando aqui. Acho que foi a Amazon, quer ver? Deixa eu ver aqui se eu localizo. Aqui, essa notícia aqui é uma delas. Vou postar aqui no chat depois, caso vocês queiram ver, tá? Então, assim, essa notícia que eu postei aqui no chat, né? Da Amazon, né? Por que a gigante da tecnologia queima ou joga no lixo milhares de produtos novos, tá? Então, assim, chega a dar até dó de você ver isso, produto novinho, na caixa, zero bala, né? E ela explica que é mais barato ela se desfazer do que ela fazer uma doação, né? Então, assim, isso por conta de algumas leis aqui do Brasil, de algumas leis de alguns países, que tributa a doação, tá? Ô, Então, professor, sim? deixa eu te fazer a pergunta aqui. Por que que uma cidade, vamos supor assim, igual a nós, tem um capital de giro bacana, as pessoas geralmente sempre estão empregadas, o salário não é tão baixo, né, em Uhum. relação a outras cidades. E o nosso alimento aqui é muito caro. E quando você vai na cidade vizinha, que tem assim, a cidade já é mais, vamos dizer assim, tem menos do que a gente, é uma cidade que o alimento, no caso, é mais barato. Porque, tipo assim, você vê uma diferença muito grande. Igual você vai aqui no mercado, aqui, tipo, uma lata de leite ninho é R$ 15. Você vai na outra ali da cidade vizinha, ali é 12, 14, R$ 13, R$ 12. Então, assim, é uma diferença de R$ 3, R$ 4, às vezes, numa mercadoria, numa cidade que talvez deveria ser menos. Uhum. Hein, Jéssica? O que explica isso é o seguinte: salvo engano, Campos de Julho está entre uma das cidades com maior renda per capita quase que do país. Tá? Eu não tenho o dado aqui certinho, mas a renda per capita é muito alta. E o Sim. fato de você ter essa renda per capita mais elevada faz com que os preços acabem ficando mais elevados, porque o preço é o fator de equilíbrio, entendeu? Então, o que assim, como tem mais pessoas com uma renda, com a condição financeira de poder pagar mais, o preço vai se equilibrar para cima, entendeu? Porque assim, respondendo diretamente, por que o preço é mais elevado? Porque as pessoas estão pagando. Se as pessoas não pagarem, se as pessoas não consumirem, não, porque tá caro, começar a comprar sempre fora, né, em outra cidade vizinha e tal, a tendência é que esse preço acabe diminuindo, tá? E mais uma coisa, assim, às vezes isso pode ser um pouco, talvez, vamos dizer assim, de falta de companheirismo, vamos dizer, do comerciante com as pessoas que compram, ou é justamente só por fator econômico mesmo? Tipo, às Não, vezes aqui é tudo mais caro, porque eu já ouvi dizer assim, aqui a gente paga o imposto de uma roupa maior, quando a gente vai vender uma roupa tem que pagar um imposto maior do que a cidade vizinha. então, assim, na verdade pode ser os dois, mas eu falo assim, dificilmente, né, ainda mais porque você tem, a partir do momento que você tem dois mercados, a partir do momento que você tem duas padarias, que você tem, né, dois postos de combustível, você passa a ter, e que não são do mesmo dono, né, você passa a ter essa concorrência. Então eu falo assim, eu não coloco isso, a culpa, por exemplo, no empresário, porque enquanto ele está encontrando gente que pague aquele valor, ele vai tentar manter, né? A tendência do empresário é que ele sempre tente ganhar o máximo possível, né? Não é lógico que se ele colocar um produto com o dobro ou triplo do valor, isso caracteriza exploração e pelo Código de Defesa do Consumidor isso é até crime, tá? Mas obviamente ele vai ter as razões dele do ponto de vista logístico, econômico, né? Social, né? Talvez o que ele paga aí de mão de obra seja um pouco mais caro, né? Aluguel, terreno, prédio. Então, isso acaba refletindo, às vezes, no custo do produto, tá? O fato, por exemplo, do produto ser mais caro, né? Não significa necessariamente que o empresário está ganhando mais, tá? Talvez os outros fatores que influenciam no custo, aluguel, mão de obra, uma fiscalização mais rigorosa dos impostos, por exemplo, né? Pode fazer com que o preço de fato fique um pouco mais elevado do que outras cidades. Até porque a fiscalização ela tem um lado político, né? Às vezes tem cidade assim que os empresários acabam ajudando a eleger o prefeito, daí o prefeito relaxa na fiscalização, né, para ajudar os empresários. Aí na outra, o prefeito foi eleito sem a ajuda do empresariado, e daí ele pode apertar mais a fiscalização e cobrar mais impostos. Beleza? Ok, obrigada. Acho que mais alguém tinha aberto o microfone, eu não vi. Quer perguntar?
Não? Então, pessoal, é isso, tá? A nossa aula de hoje, tá? O nosso próximo encontro vai ser no sábado, dia 29, tá? Caso fique alguma dúvida ainda da aula, caso fique alguma dúvida do conteúdo, professor, eu não entendi direito essa curva aqui, por que que isso acontece, por que que isso está acontecendo, tal como a Jéssica, o Lucas aí perguntou, fiquem à vontade de mandar para mim, tá? No WhatsApp ou dentro do CHA, que eu vou responder com o maior prazer para vocês, tá joia? Então, um bom dia, né? Eu vou parar aqui a gravação, daqui a pouco a aula já vai estar disponível no CHA, tá? Um abraço para todos, um bom dia, uma boa semana. Tchau, tchau.